Olha, eu espero não ser mal interpretado com o que eu vou dizer aqui, mas muitas vezes prosperar na vida, alcançar um resultado financeiro melhor, pode prejudicar muitas pessoas em sua vida, em sua saúde mental. Por que eu falo isso? Eu já atendi muitas pessoas com o seguinte problema. Essas pessoas, à medida que vão conquistando uma prosperidade financeira, elas vão começando a desfrutar de uma vida de certa forma desequilibrada. Então, por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos, tá bom? Uma pessoa que não teve carro na vida, uma pessoa que era acostumado a andar até a padaria a pé, uma pessoa que pegava ônibus, trem, metrô, a partir do momento que ela consegue comprar um carro, e logicamente vai depender da pessoa, mas muitas fazem isso, ela começa a não andar nem mesmo até a padaria a pé. Ela vai de carro e ela começa aquilo que ela fazia, que às vezes era um determinado esforço, mas trazia algum benefício para ela, como uma caminhada, só que aquilo era necessário, era uma coisa que ela não tinha opção, porque afinal de contas ela não tinha carro, ela simplesmente para de fazer. Isso eu já vi pessoas da minha família, muitos pacientes meus, a pessoa simplesmente começa a fazer tudo de carro. E ela começa a achar que, tá tudo bem, eu tenho um carro, eu não preciso andar a pé. E, inclusive, se ela precisasse pegar um ônibus novamente, um trem novamente, as coisas às vezes nem pioraram tanto, estão do mesmo jeito do tempo que ela andava de ônibus ou metrô, só que agora a mente dela não permite. Ela fica reclamando, é o inferno, etc, 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 etc. E aí, à medida que a pessoa vai prosperando financeiramente, ela vai ficando mais fraca fisicamente e mentalmente. Às vezes, aquele esforço que você fazia quando você era mais pobre, quer ver uma coisa? Eu lembro de um tempo que eu não tinha dinheiro nem para pagar a passagem e a todo lugar eu ia ou a pé ou de bicicleta. E eu andava grandes distâncias a pé e de bicicleta. E aquilo me fazia muito bem, muito bem, muito bem. Hoje eu ando menos, tá? Mas ainda ando bastante porque eu tenho a sorte de ter gostado, eu sempre gostei de luta e tal, então eu gosto de exercícios físicos. Mas as pessoas que já não têm esse gosto e começam a prosperar na vida, às vezes caem nessa armadilha. Uma outra coisa que eu observei são pessoas que também não tinham dinheiro para curtir todo final de semana, beber, comer da melhor comida, não tinham dinheiro para frequentar festas e baladas e etc. À medida que essas pessoas vão prosperando financeiramente, elas vão caindo na armadilha de fazer isso com muita frequência. E aí começam com frequência a perder noites de sono, a comer mais do que o necessário, a saírem mais, né, se entreterem muito mais do que faziam antigamente. E o problema é que o excesso de entretenimento, tá? Desfrutar da vida é bom, só que quando você começa a desfrutar de forma excessiva e desregrada e não compensar isso com algum tipo de esforço, seja na academia, seja fora, fazendo algum tipo de esporte, você acaba pagando um preço por conta disso. Então, não é incomum uma pessoa engordar muito à medida que ela vai prosperando financeiramente, porque ela vai também tendo uma vida mais confortável. Caso esse seja o seu caso, pense bem o quanto o conforto ele carrega, na verdade, tudo na vida, né? Carrega os dois lados, como se fosse uma moeda, não tenho aqui, mas tudo na vida possui dois lados, tá? Tudo. Esse livro aqui possui dois lados aqui, possui dois lados aqui. Não sei se você já viu aquele símbolo do Yin e do Yang, né? Um círculozinho assim, ó, com umas bolinhas assim. Esse símbolo ele comunica uma coisa muito importante, que é tudo vai trazer duas polaridades de energia. Vai trazer o bom e o ruim, vai trazer o feminino, o masculino, etc, etc. Então, o conforto é muito bom.
Só que se você for controlado, escravizado pelo conforto. E o que é ser escravizado pelo conforto? É você adquirir uma coisa e não conseguir mais ficar bem sem ela. Por exemplo, se você tem um bom carro e está habituado a todo dia ir para lá e para cá de carro, se um dia o seu carro quebra e você não vai conseguir consertá-lo naquele dia, como que você se sente caso você precise ir até a padaria, ao supermercado, de carro, ou pegar um ônibus, um trem, um metrô? Uma outra coisa que acontece é o medo. E eu reparei muito bem isso também na minha vida. Eu lembro de um tempo na minha vida que eu não tinha nada. Tinha uma bicicleta, um celular ali que não era nem touchscreen, né? Eu não tinha medo de nada. Eu podia andar de madrugada na rua, num beco, e quem não tem nada de valor consigo também não tem medo de ser assaltado, né? E etc. Só que à medida que você vai conquistando um celular melhor, à medida que você vai adquirindo algo de valor, é natural, inclusive, que você tenha medo. Medo de ser assaltado, dependendo do lugar que você frequenta. Medo de um monte de coisa. Só que não só isso, não medo de perder esse objeto. Você pode começar a ter medo de ficar sem aquilo. Então, eu também já atendi muitas pessoas, para você ter ideia, né? Eu já conheci pessoas que ficaram anos sem sair de suas casas. Um caso específico, uma pessoa, ela tinha um sonho de ter uma casa muito grande, muito bonita. Essa pessoa conquistou essa casa. Uma casa muito grande, com piscina e etc. E tudo que você imaginar, um casarão. Mas uma coisa aconteceu. Essa pessoa ficou tanto tempo em casa, e lógico, tem muitas variáveis nisso que eu vou falar, tá bom? Mas ela ficou muito tempo sem sair de casa e depois ela começou a ter uma espécie de ansiedade fora de casa. É como se ela tivesse uma vida de luxo agora e fora fosse uma coisa muito perigosa. Fora da casa dela, o mundo era perigoso. E essa pessoa ficou aproximadamente 7 anos sem sair de sua casa. Perceba o que eu vou te dizer agora, tá? Na psicologia, nós temos terapias baseadas em evidência e não baseadas em evidência. Tá? Então, não necessariamente as que são baseadas em evidência sempre vão ser melhor. Depende da pessoa. Mas naquelas terapias baseadas em evidência, nós temos praticamente um cargo-chefe para tratar um monte de problemas. Como, por exemplo, fobia. Como, por exemplo, agorafobia. Como, por exemplo, fobia de altura, etc. E todo tipo de fobia que você imaginar. Medo. Problemas relacionados ao medo. Inclusive TAG, ansiedade generalizada e etc. Que é exposição. Quando uma pessoa tem fobia, uma das coisas que podem ser sugeridas, recomendadas, é uma exposição gradual. Por quê? Consideramos a seguinte coisa. Se você sabe barra fixa, um ferro e você põe a mão e puxa, e solta, e puxa e solta. Se você não é habituado a fazer isso, a sua pele da sua mão é uma pele fina. Assim como, por exemplo, se você não é habituado a andar descalço. E aí, quando você começar a fazer barra fixa, vai doer, vai arder, vai criar bolha. Por exemplo, tem uma pessoa que malha comigo, de vez em quando a gente malha juntos, e ele vive de luvas, né? Tudo que ele vai fazer na academia é de luva. Eu não malho com luva, porque eu quero que minha mão fique resistente. Então, a exposição, expor a minha mão ao atrito com o ferro, no início dói, só que ao longo de algum tempo, a pele da minha mão começa a ficar mais áspera, mais grossa, tem uns calinhos aqui que não dá para perceber. Isso é adaptação. Então hoje eu não sinto zero dor, tá? Tem gente que o pulso abre, que sente dor no pulso, nada disso eu sinto. Por quê? Porque tem muito tempo que eu fico me expondo meu corpo a esse tipo de estímulo. Muito tempo eu faço barra fixa, muito tempo eu malho sem nenhum tipo de luva. Então, a exposição cria adaptação.
quando você para de se expor, então, por exemplo, se você nunca vai andar mais a pé depois que você tem o seu carro, a sua moto, depois, quando você for precisar, vai ser muito desconfortável, vai ser incômodo, você não está habituado a fazer isso. Assim como, por exemplo, se você não sai de casa, pode ser que depois você vai sair e vai incomodar. O mundo vai parecer hostil, vai parecer perigoso. Como é que resolve isso? Terapia, tá? Terapia, por favor, não vai ficar tomando remédio para se anestesiar e achar que ficou bom. Remédio em último caso. Terapia, ao meu ver, primeiro lugar, tá bom? Remédio, casos extremos. Mas terapia em primeiro lugar. E exposição. Precisa se expor. Eu estou falando isso para você porque eu já atendi muitas pessoas com problemas semelhantes. Pessoas que começaram a dar certo e prosperar financeiramente. Mas por algum motivo, elas começaram a desenvolver um monte de problemas. Começaram a ficar mais, de certa forma, frágeis emocionalmente, mais ansiosas, mais medrosas, mais sensíveis a um monte de coisa. Essas pessoas precisam voltar a, de certa forma, as raízes. Sabe o filme do Rocky Balboa? O Rocky é um filme dá muito para exemplificar isso, porque ele começa lá treinando sem recurso nenhum. À medida que ele vai avançando, chega um momento, eu não sei qual é o Rocky, que ele percebe que ele está mais fraco. As lutas, inclusive, dele, é muito legal, chega a me arrepiar um pouco. As lutas dele, sem ele saber, são lutas arranjadas com atletas que, de certa forma, é garantido que ele ganhe. Chega um momento que ele começa a ter uma crise. Ele tem uma luta agora muito difícil para enfrentar contra um cara que é muito forte e que treina sem recursos. O que o Rocky faz? O Rocky volta às raízes. Tem né, se eu não me engano é o Rocky 3, que ele treina com o russo, aí mostra o contraste, o russo lá, cheio de equipamento, alta tecnologia, e ele vai lá para a neve, começa a treinar, enquanto o russo está levantando uma barra assim com peso na academia, ele está lá pegando uma tora de madeira gigantesca, um tronco, e levantando, enquanto o russo está fazendo abdominal com equipamento, ele faz abdominal de uma forma mais simples e tradicional, uma forma mais raiz. Então, se você tem percebido que ao longo de algum tempo você tem se tornado mais medroso, mais preguiçoso, mais sensível, está na hora de você perceber que você não está tendo uma vida natural. O taoísmo, né, que é a doutrina do Tao, que é uma filosofia chinesa, hoje é religião, mas não era, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Quanto mais distante da natureza, mais doente. Quanto mais próximo à natureza, mais saudável. Próximo à natureza é andar, se exercitar, andar descalço. Próximo da natureza é respirar, é fora das quatro paredes da sua casa. Quanto mais longe da natureza, preso em apartamento, não sai de casa, só anda, vai para a padaria, tem que ir ou de moto ou de carro. Só come comidas altamente processadas e etc. Mais doente, fisicamente e emocionalmente. Tá bom? Dito isso, eu espero que eu tenha contribuído, tá bom? Eu tenho um conteúdo, tem um link aqui abaixo desse vídeo, que eu gravei sobre atenção plena, tá? Se você tiver interesse em trazer a sua mente para o momento presente, em se libertar, em não ter os prejuízos da voz que tem dentro da sua cabeça, não sei se dá para ver aí, é um livro de um pesquisador sobre discursos mentais. Se você já tentou meditar e não conseguiu, meditar também pode ajudar você, porque meditar quebrará a resistência. Quando você está, por exemplo, você tem carro e agora você vai caminhar à padaria, uma das coisas que atrapalha você é o que chamamos de resistência. É o pensamento, meu Deus, que chato, eu não queria ir, eu queria ir de carro. Enquanto você estiver fazendo coisas e mantendo uma resistência psicológica, tudo se torna mais difícil. Se você aprender a quebrar essa resistência, e você pode aprender isso com atenção plena,
tudo se torna um pouco mais fácil. O link está abaixo, o preço está super acessível se você quiser adquirir. Se precisar de terapia, também tem o meu contato aí abaixo. Eu sou psicoterapeuta, atendo há mais de aproximadamente aí 8 anos. Deixa seu like, tá? Comente, curta, isso vai estar me ajudando e me incentivando a gravar mais conteúdos, tá bom? Obrigado e até o próximo conteúdo.